Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 8, como lemos na última semana. Nós começamos a falar sobre uma igreja ameaçada pelas heresias, mas falamos aí sobre 5 características da verdadeira igreja antes de entrarmos no assunto desta semana, que vamos falar hoje sobre os perigos enfrentados pela igreja. Amém? Hoje nós vamos começar a falar sobre algumas linhas, pensamentos, conceitos contraditórios à Bíblia e que estava sendo inserido na igreja em Colosso. Capítulo 2, versículo 1 ao 8, nos diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Podeis tomar assento. Eu quero que você preste atenção em 2 versículos. Versículo 4, que vai nos dizer assim: Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E o versículo de número 8: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua vã filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Nós propomos falar nesta noite, começar a falar sobre os perigos enfrentados pela igreja. A igreja em Colosso, os colossenses, eles estavam sendo atraídos por uma salvação mística, por uma salvação intelectual e especulativa. O que acontecia naqueles dias também era ensinado, era introduzido na mente do povo, ensinando a que também eles fossem buscar algum tipo de contato benéfico com o quê? Com poderes espirituais. Tudo isso, toda essa situação, Paulo vem e combate de uma forma muito dura, de uma forma muito forte,
reconfirmando a verdadeira doutrina bíblica, o verdadeiro ensino, a verdadeira teologia pura, santa, de que a igreja outrora havia sido ensinada, que eles haviam aprendido, mas que agora eles estavam sendo levados, estava sendo inserido no meio deles alguns ensinamentos, algumas ideias totalmente contraditórias às Escrituras. Em primeiro lugar, versículo 4, Paulo ele vai mostrar dois perigos que a igreja estava enfrentando em relação à falsa religião. Foram estes dois versículos que lemos, o 4 e o 8. No 4, a igreja estava correndo o seguinte perigo: o perigo de ser enganada por raciocínios falsos. A expressão raciocínios falazes do versículo 4 é raciocínio falso. Quando você ouve alguém dizer, aquele camarada está falando, são simplesmente falácias, ou seja, são falas mentirosas, falas que não contêm verdades, são falácias. E Paulo usa esta expressão, raciocínios falazes, para fazer menção àquilo que era ensinado, aquilo que eles estavam tentando inserir na igreja. Segundo Paulo, no versículo 4, eram raciocínios falazes. Por quê? Muitos mestres haviam chegado a Colossos e a igreja estava passando por esse momento, estava correndo sérios riscos, porque estes homens, com palavras persuasivas, com uma boa oratória, com uma fala mansa, eles estavam inserindo, disseminando no meio do povo o seu veneno letal. A heresia, aonde ela entra, ela destrói, ela tem um poder destrutivo muito grande. Mas veja que Pedro, o apóstolo Pedro, já havia exortado o povo daqueles dias. Vamos ler a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 1, nos diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu quero que você preste atenção nesse versículo para dois pontos. Primeiro, veja que quando Pedro se refere aos profetas, falsos profetas, Pedro diz: surgiram. E o verbo está no passado. Surgiram falsos profetas no meio do povo. Ele diz: assim também haverá. Agora o verbo haver está no futuro. Ou seja, esta fala de Pedro, ela tem o objetivo de alertar a igreja, o povo para o qual ele estava escrevendo. Ele diz: estes homens, eles vão se infiltrar, vai haver entre vocês, entre vós, falsos mestres, e eles vão introduzir dissimuladamente,
Ou seja, não vai ser introduzido os falsos ensinos de forma escancarada. Não, é dissimuladamente. É aquela coisa disfarçada. É um falso ensino com roupagem de verdadeiro. É um falso ensino parecendo algo bom, algo interessante. A gente que começa a estudar, a gente vê muito isso. Você começa a ler, e tem coisa que você lê, tem livro que você lê, e você olha e fala, nossa, isso é interessante. Mas aí você vai fazer, e precisa ser feito, uma leitura investigativa do texto que você está lendo. E aí você pega aquilo que você está lendo e bota aquele pensamento dentro das Escrituras. Porque não é porque nós estudamos, fazemos seminário teológico, lemos bons livros, que a Bíblia é deixada de lado. Não, senhor. Não, senhor. A Bíblia, ela está acima de qualquer livro teológico. De qualquer livro, de qualquer instituição teológica. A Bíblia está acima. Então, quando você compara aquele raciocínio do autor com as Escrituras, ele precisa passar pelo crivo das Escrituras. Se ele não passa, deve ser rejeitado. Certa feita eu peguei um comentário bíblico muito recomendado. Compramos, pagamos muito caro nele e começamos a estudar. E eu ia preparar uma mensagem no livro do Apocalipse. E eu comecei a ler aquele comentário bíblico. E quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber uma linha de raciocínio um pouco perigosa do autor. Algo fantástico. De você ouvir dizer isso aqui. Mas quando eu comecei a fazer uma leitura mais detalhada e trazendo à luz das doutrinas básicas das Escrituras, então eu disse, esse pensamento, ele não tem concordância com a Bíblia. Automaticamente eu peguei um outro comentário do mesmo assunto, do mesmo livro, e comecei a ler. E o raciocínio totalmente diferente daquele primeiro comentário que eu li. Nós precisamos ter essa sensibilidade para quando tivermos contato com algum livro, com algum texto, precisamos ter a sensibilidade para comparar. Nós estudamos, João Paulo sempre tem comentado sobre isso, sempre que prega, sempre fala, observar, examina, olha as Escrituras, nós sempre falamos. Precisamos ter este cuidado. Pode ser algo fantástico, novo, renovador, inovador, algo que eu nunca ouvi, que ao falar a gente vai arrebentar, mas se não tiver fundamentação nas Escrituras, realmente vai arrebentar. A fé dos irmãos. Bíblia. Precisamos observar as Escrituras.
É o que Pedro está dizendo. Estes homens, eles vão trazer um ensinamento dissimulado, heresias destruidoras. Vai trazer prejuízo para o rebanho. Paulo também diz: depois da minha partida vão surgir no meio de vocês lobos, devoradores, que não vai ter dó do rebanho, não vai poupar o rebanho. O povo foi e estava sendo alertado, como sempre nós temos alertado nos nossos dias, quando temos oportunidade de falar. Isso estava acontecendo, e esta expressão que Paulo usa no versículo 4, de raciocínios falazes, a palavra, ela era usada pelos escritores clássicos para denotar o que é um raciocínio provável, mas que era oposto àquilo que era de fato demonstrado. Essa expressão, essa terminologia usada, ela é praticamente a mesma coisa do que enrolar alguém. Raciocínios falazes tem o mesmo sentido de enrolar alguém. E a verdadeira igreja precisa estar atenta àquilo que é ensinado, aquilo que você lê na internet. Não é confiável, não é qualquer site evangélico que é confiável. Nós precisamos, acima de tudo, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, meditar nas Escrituras, comparar as Escrituras com as Escrituras. É a primeira regra da hermenêutica bíblica. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Nós precisamos ter esse cuidado. E esta era uma preocupação de Paulo com os irmãos em Colossos. A segunda preocupação de Paulo, versículo de número 8, era que eles não viessem se tornar cativos de falsas filosofias. Olha só, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essas falsas filosofias, principalmente o gnosticismo, eles proliferavam na cidade de Colossos, aquela cultura mística. Eles proliferavam na cidade de Colossos, cresceram demais. Por quê? Porque a cidade em si já possuía uma cultura muito mistificada, e aquilo se tornou um canteiro fértil para as heresias. E o que eles fizeram? Eles começaram a trazer um ensinamento de que a palavra, de que o sacrifício de Cristo não era suficiente para salvá-los, para eles alcançarem a salvação. Eles precisavam de algo mais. Eles queriam inserir algo mais. Eles diziam: olha, o sacrifício de Cristo foi muito bom, porém, ele não era suficiente. Precisa de mais isso aqui, para vocês alcançarem a plena purificação, a plena salvação. Olha, irmãos, não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. A palavra de Deus em muitos lugares já não é mais suficiente. Precisa de um sal grosso, precisa de uma vassoura ungida,
precisa de um copo d'água em cima do aparelho de televisão, precisa de um corredor de fogo, precisa de algo mais. Em alguns lugares, o sacrifício de Cristo tem se tornado insuficiente para salvar. A palavra de Deus tem se tornado ineficaz na tarefa de convencer o homem, de levar o homem, de moldar o caráter do homem. Nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso que estamos vendo nos nossos dias. Precisamos tomar cuidado. A expressão que Paulo usa nesse versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar. Essa expressão, ela é usada no sentido de raptar, de, mais precisamente neste texto, ela tem um sentido, a figura aqui é desviar alguém da verdade e conduzir à escravidão do erro, colocá-la na escravidão do erro. Tirar alguém que está vivendo e andando na verdade para andar por aquilo que é errado. Nós estamos vendo hoje algo muito preocupante no meio cristão. As pessoas, os crentes, infelizmente estão sendo levados em roda por todo o vento de doutrina. Quando a gente encontra uma coisa nova ali, a gente corre para lá. Quando encontra outra coisa nova ali, aquilo já não serve, corre para o outro lado. Eu não estou dizendo de conhecimento. Eu estou falando de inovação. É diferente. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como eu falei a semana passada, é conhecer e prosseguir conhecendo, ou seja, o aprendizado, ele é contínuo. No tocante ao aprendizado da Bíblia, ninguém esgota essa matéria. Aprender a Bíblia, estudar as Escrituras, é algo que nós vamos viver 100 anos e jamais chegaremos ao pleno conhecimento dela. Por mais que a gente busque conhecer, por mais que a gente se aprofunde no conhecimento, menos a gente sabe. Conhecer e prosseguir conhecendo é conhecer e seguir acumulando conhecimento. A Bíblia diz que a razão pela qual o povo sofre é por faltar o conhecimento. Quando falta o conhecimento, nós sofremos. Quando falta o conhecimento, nós somos levados de lá para cá e de cá para lá. Quando falta o conhecimento, a igreja, o povo não tem raiz, não tem firmeza. É movido por qualquer ideia nova. E tudo aquilo que surge de novo, nós temos que comparar àquilo que já aprendemos. Tem concordância? Tem. Está em concordância com as Escrituras? Está. Ótimo. Vamos seguir. Vamos continuar. Vamos acrescentar àquilo que nós já temos de conhecimento. Mas se aquilo que eu estou aprendendo, ou ouvindo, ou eu ouvi, ou eu li, não se concorda com as Escrituras, eu preciso deixar de lado.
Não, pastor, mas foi o pastor fulano de tal que pregou, o problema é dele. Eu sempre conto uma experiência que eu tive no início da fé. Eu já havia me casado. Estava nos primeiros anos de casamento. E meu irmão e eu e alguns outros irmãos da igreja fomos a uma determinada igreja. Era uma segunda-feira, não tinha culto nenhum na nossa igreja aquele dia. E o pastor nos autorizou e nós fomos. Chegando lá, quem ia ministrar era um pastor, um pregador da mídia. Deus usou a vida dele para falar algo comigo naquele dia. Orou por mim e pelo meu irmão, e Deus usou a vida dele para falar algo comigo, e que vem se cumprindo na minha vida. Porém, um determinado dia eu fui ouvi-lo em uma dessas mensagenzinhas rápidas que tem no Facebook, que postaram lá, e eu fui ouvir o que ele estava falando. Era o trecho de uma mensagem dele num culto. E quando ele estava falando e eu ouvi aquilo, eu fiquei estarrecido. Eu disse: como pode alguém dizer uma coisa dessas? Dizer que nós fomos criados, juntou um anjo, e que não sei o que, e aí formou você. E eu disse: Jesus, é melhor do que eu ser surdo, mas isso eu não aceito para mim, porque não é isso que a tua palavra me ensina. Mas era o fulano que estava falando. Qual o problema? O que ele falou não tem concordância com as escrituras, eu devo rejeitar. O que ele pregou não está em concordância com as doutrinas básicas da fé cristã que estão inseridas na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu não devo aceitar. Só porque foi o pastor que eu conheço que estava pregando? Eu não devo aceitar. Você não deve aceitar. Qualquer um de nós, pregadores desta igreja, se falarmos algo que não se concorda com as escrituras, você não deve aceitar. O presbítero João Paulo sempre fala isso: irmão, confere com a Bíblia. Nós sempre dizemos isso: irmão, confere com a Bíblia. Veja o que nós estamos pregando, se tem concordância com as escrituras. Se aquilo que estamos falando se concorda com toda a escritura. Busque todos os textos que falam com relação àquilo que está sendo pregado, e se há concordância, se chegamos a um denominador comum com relação ao determinado assunto, se sim, se ele está em concordância com as escrituras, se alimente dele. A Bíblia nos ensina a examinar tudo, mas reter apenas aquilo que é bom. Meu pastor me disse, quando eu fui ainda no Brasil, fazendo um curso teológico, ele me disse: Wellington, quando você for para uma sala teológica, se estiver na sala teológica, nós vamos estudar. Eu estudei junto com ele, fizemos seminário teológico juntos. Ele me disse assim: olha, você precisa ir com 2 sacos, uma sala de aula, um com fundo e o outro sem fundo. Aquilo que é bom, bote no saco que tem fundo e guarde e aplique na sua vida. Aquilo que você ouviu não é bom, bota no saco sem fundo e joga fora. É a expressão que nós sempre usamos, eu e o João, quando a gente conversa, né? É comer o peixe e saber tirar a espinha do peixe, porque senão você se machuca. Senão você pode até ter graves problemas. Se a espinha ficar atravessada na garganta, você tem sérios problemas. É por isso que nós sempre dizemos, irmãos, estude a Bíblia, leia a Bíblia, antes
de qualquer coisa. Pastor, quero fazer um curso teológico, isso é muito bom, mas antes disso, leia a Bíblia primeiro. Leia ela, de Gênesis a Apocalipse. Leia. Ela tem 66 livros aqui dentro para você ler. É uma biblioteca que você carrega com você. Leia. Leia com calma. Faça uma leitura não para adquirir conhecimento, para disputar com ninguém, não, mas para você se alimentar, para você crescer. Leia, estude, para você não cair no erro e não ser levado por todo o vento de doutrina. O gnosticismo era uma falsa filosofia que estava distorcendo a doutrina de Cristo. Eles não negavam diretamente a pessoa e a obra de Cristo, mas eles negavam a sua supremacia e a sua suficiência. Foi o que eu disse no início. Para eles, no ensino dos gnósticos, a obra de Cristo não era suficiente para salvar o homem. A obra de Cristo era insuficiente. E por quê? Porque eles olhavam Jesus apenas como mais um dentre tantos mediadores. Eles tinham Jesus para eles, na verdade, não passava de uma das muitas emanações divinas. É o que dentro desse ensino se chama de aion, os espíritos. O gnosticismo, ele é tão terrível, era tão prejudicial, que em 8 livros, pelo menos 8 livros do Novo Testamento, ele é combatido. Carta aos Colossenses, que estamos estudando, 1ª e 2ª carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Tito, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João e no livro de Judas. 8 livros do Novo Testamento, pelo menos, combatem de forma direta e incisiva as ideias dos gnósticos. Hoje, em nossos dias, o gnosticismo, ele se relaciona com a Cabala. Quem já ouviu falar sobre a Cabala? Tem uma dessas cantoras famosas aí, que é seguidora dessa religião, dessa linha, desta Cabala aí. Qual é nos nossos dias também um outro movimento que é colocado como uma das versões mais modernas do gnosticismo? É a nova era, ou era de Aquário, com seus símbolos, com as suas ideias, os seus pensamentos. Eles levam pessoas a viverem uma vida totalmente contrária às Escrituras. Irmão, é duro de dizer, mas eu já vi até crente, crente consultando horóscopo. Crente, que signo você é? Sou de signo tal. Crente. Um dia perguntaram: pastor, o senhor nasceu em que mês? Eu disse: agosto. Ah, então o senhor é virgem? Não, eu sou casado.
Aliás, você devia tomar vergonha na cara e parar com esse negócio. Crente que a primeira coisa que faz no dia, quando acorda, ao invés de ler a Bíblia, um versículo pelo menos, vai olhar a internet para ver o horóscopo. O que o horóscopo diz? Como vai ser meu dia? Qual é a sorte para mim? Tem crente que acredita até no que esses adivinhos aí dizem. E está lá e disse: não, é porque o fulano disse que vai acontecer isso. Nós estamos em um país pagão. Nós estamos em um país onde a cultura e a religião oriental é muito forte. E eles têm o costume, todo ano é um animal, né? E em cada ano, cada animal que representa aquele ano, eles dizem que algo acontece, tem um negócio, aquela coisa toda. Crente não tem que entrar por essas balelas. A minha sorte, se é que existe esse negócio, não é decidida e não é falada por homens. A minha vida e a sua vida não pode ser regida por este tipo de raciocínio, por esse tipo de pensamento. A nossa vida precisa ser dirigida pela palavra de Deus, regida pelo Espírito Santo e comandada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser o Senhor da sua vida e não essas coisas. Não, mas olha, porque passar o final de ano, nós estamos chegando perto do fim do ano, né? Segunda-feira. Não, pastor, porque tem que passar a virada de ano de branco, para dar sorte. Irmão, você pode passar o ano todo de branco, a virada de ano todo de branco, pinte até os cabelos de branco. Se 2019 você não orar, não jejuar, não ler a Bíblia, não servir a Deus, você vai para o buraco do mesmo jeito. É melhor passar o ano todo de preto, inclusive os cabelos, e orar muito, e jejuar muito em 2019 e viver a bênção de Deus, do que entrar nessas crendices, nesses misticismos. Nós não somos mais levados por esses pensamentos. Por quê, pastor? Veja, nós vamos ler alguns textos bíblicos, e já estamos partindo para o encerramento. Paulo combateu de forma veemente os pensamentos gnósticos nessa carta aos Colossenses. Veja o capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados, tirados do reino das trevas e levados para o reino de Deus. Vivemos na luz, na presença de Cristo. Olha o versículo 15 até o 17 deste mesmo capítulo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eles queriam dizer que Cristo não era suficiente, e aí Paulo está confrontando eles. Vamos seguir? Capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de
principado e potestade. Versículo 15 deste mesmo capítulo. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Em algumas traduções vai dizer ao vitupério, triunfando deles na cruz. 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, todo o ensinamento deles rejeitava a supremacia de Cristo. Todo o ensinamento deles rejeitava a suficiência de Cristo. E Paulo os combate. E no versículo 8, para nós encerrarmos, essas falsas filosofias, elas tinham 3 características que estão no versículo de número 8. Olha só. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Essa tradição humana, ela era uma mescla de cristianismo, de cerimonialismo judaico, de ascetismo e culto dos anjos. Nós vamos falar sobre isso no próximo culto. Mas eles misturavam, eles queriam fazer uma mescla do cristianismo, queriam o evangelho, mas não queriam abrir mão de tradições humanas. Ou seja, eles diziam que o homem, para ser salvo, tinham que sim crer em Cristo, mas tinha que se circuncidar. Tradições. Não podia deixar a tradição de Moisés, o costume de Moisés, o costume segundo a lei mosaica. Porém, a circuncisão de Cristo é diferente. Por quê? Porque a circuncisão de Moisés, a circuncisão da lei mosaica, era um símbolo externo de uma aliança espiritual, porém, ela não moldava o caráter do homem, era um símbolo externo. E na aliança, na nova aliança, a circuncisão de Cristo, ela já não é mais cortar o prepúcio do órgão genital masculino, mas ela é feita no coração. É uma aliança, é um símbolo interno. Por quê? Porque a antiga aliança se preocupava com exterioridades e a nova aliança trabalha no homem interior. Porque a antiga aliança se preocupava com a aparência externa, a nova aliança, Jesus, se preocupa com a nossa aparência interna. Jesus disse isso para os fariseus e os escribas: vocês por fora são bonitos, são belos, vocês parecem sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, belos, mas por dentro vocês são podres, vocês são sujos. A preocupação do Novo Testamento, da Nova Aliança, é moldar o caráter do homem, é transformar o homem à semelhança de Deus, à semelhança de Cristo, por intermédio da sua palavra.
A nova aliança não se preocupa com o exterior. Ela se preocupa em moldar o interior do homem. Porque quando o homem tem um interior mudado, moldado, transformado, vai refletir no exterior. Eu me visto com prudência. Não é para ser santo, mas porque sou santo. Não é para ser transformado, mas é porque fui transformado. Você já observou que a primeira coisa que um novo convertido faz é trocar a vestimenta? O camarada só usa aquelas roupas malucas, aí ele se converte, quer trocar o guarda-roupa dele e vestir uma roupa social. Chega na igreja bonito, de terno, gravata, aparência de crente, mas quando ele abre a boca, não foi transformado. E a nossa preocupação tem que ser em transformar o homem interior. Transformando o homem interior, essa transformação se refletirá no exterior. Tradições humanas. Esses homens diziam que esses ensinos, que essas coisas aí, que eles estavam dizendo, Jesus não ensinou para as multidões, Jesus ensinou apenas para um grupo seleto. Ô irmão, o único grupo que Jesus escolheu foram os seus obreiros, para dar sequência à sua obra. E hoje ele escolheu a igreja. Ele não escolheu você por aquilo que você pode dar. Deus, independente de quem você é, Ele te escolheu. Jesus morreu na cruz, não foi por um grupo seleto. Jesus morreu na cruz por uma humanidade. A Bíblia não diz que Deus amou um grupo seleto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é uma salvação para um grupo, mas é universal. Todo aquele que crê, que confessar Jesus como Senhor, diz-nos as Escrituras, será salvo. É isso que nós precisamos entender. Agora, quando eu entrego a minha vida a Jesus, e eu quero me aprofundar nas Escrituras, aí vai depender do meu esforço, é claro. Mas a salvação não foi revelada a um grupo, mas foi revelada a um mundo inteiro. Cristo. Segunda característica desse ensinamento falso, dessa falsa filosofia. Primeiro, ela era fundamentada em tradições humanas, baseada em tradições humanas. Segundo, ela era baseada nos rudimentos do mundo. Aí, versículo 8 ainda. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Como eu disse, até nos nossos dias, existem pessoas que querem seguir a astrologia, querem ser guiadas por estas inverdades, esses rudimentos do mundo. Estava também associado aos espíritos elementares do universo. Eles levavam as pessoas a adorar anjo, a cultuar anjo. Anjo, eles existem para nos servir, não para serem adorados.
o anjo nem recebe adoração. João, quando se prostrou diante dele, foi adorar. Ele disse: não, adora só a Deus. Tem lugar que se não aparecer um anjo no culto, o culto não prestou. O culto não foi bom. Tem que ter. Tem outros lugares que vê anjo por tudo quanto é lugar. Parece aquela... Tem mais anjo do que bandeirinha quando em culto de missões. Irmão, eu não vejo anjo aparecendo na Bíblia em qualquer hora. Eu vejo anjo aparecendo na Bíblia em momentos especiais, em ocasiões específicas, para tarefas específicas, para servir quando alguém precisava, para livrar quando era necessário. O anjo aparece para livrar Pedro da prisão. O anjo aparece para falar com Maria sobre o nascimento de Jesus. O anjo aparece para falar com a esposa de Manoá quando do nascimento de Sansão. Manifestações angelicais existem. Angelologia é doutrina bíblica. Existe. Porém, anjo não tem que ser adorado. Não tem que ser cultuado. Adorar tem que ser somente ao Senhor. Eu já vi e já vivi e já recebi na minha vida uma mensagem de Deus trazida por um anjo. Porém, eles não aparecem quando você quer, igual um lenço que você tira do bolso. Igual a moeda que você tira, a nota que você tira do bolso na hora de contribuir na oferta da igreja. Tem gente brincando com coisa séria. Tem gente brincando com a fé dos irmãos. Terceira característica dessa falsa filosofia: elas não estavam baseadas na palavra de Cristo. Olha lá o versículo 8. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Toda manifestação de Deus precisa estar pautada nas Escrituras. Nós já temos a Bíblia, que é a revelação plena de Deus. Nós já temos a Bíblia em mãos. Não vai acontecer mais nenhuma manifestação que não esteja escrita nas Escrituras, que já não tenha acontecido nos tempos bíblicos. É por causa de experiências inovadoras que está cheio de seitas heréticas por aí. É por causa de ideias mirabolantes como estas, de mentes extremamente férteis e pervertidas, é que tem surgido muito ensinamento que tem estragado a fé de muitas pessoas, que tem deturpado e corrompido muita gente, muita fé, muitas pessoas. Homens amantes de si mesmo, fraudulentos, que têm brincado com a fé dos irmãos. Amém? Que Deus nos livre destas coisas. Eu priorizo o ensino da palavra. Por quê? Porque o ensino da palavra é que forma uma igreja saudável, uma igreja firme. Eu não me preocupo se todo culto vai ter gente pulando, se vai ter gente rodando, gritando, falando línguas. Eu não me preocupo.
A minha preocupação é que todo culto tenha uma boa palavra. Uma palavra expositiva para a igreja. Uma exposição sadia e saudável das Escrituras. Amém? Vamos nos colocar de pé.